Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Senhores e Senhoras Secretários de Estado. Sr. Ministro, quando o Governo apresenta um documento de forma deliberadamente enganosa, que sabe que não vai cumprir, está a defraudar o escrutínio do Parlamento e procura vender aos portugueses uma realidade que não existe e sabe que não existirá nos termos em que a projeta. E, no fundo, este orçamento, de acordo com a proposta que nos é submetida, obedece a uma lógica perversa, marcada pela opacidade na construção da proposta e, portanto, deve ser dito uma aldrabice que o tal desmascarou quando se projeta um déficit que nada tem a ver com os tetos da despesa previstos. No fundo, o Governo já foi obrigado a tornar público que 590 milhões de euros em cativações definitivas, um corte no seu próprio orçamento, que o Sr. Ministro tem a obrigação de revelar em quê aos portugueses. O Governo, no fundo, e o Sr. Ministro em particular, foi obrigado a confessar, como um ladrão apanhado em flagrante delito. Assumiu desde já 590 milhões de euros em cativações definitivas e, portanto, ficamos todos a saber que as forças políticas que aprovarem este orçamento estão desde já, no momento fundador do orçamento em que se abre esta discussão, a reconhecer que há 590 milhões de euros de cativações definitivas e que, no fundo, isso constitui uma aldrabice política. Mas essa não é a única aldrabice. Há muitos enganos e muitas dissimulações no orçamento. A outra, não de pormenor, da maior relevância para demonstrar a forma ínvia como o Governo lida com o Parlamento e desrespeita as instituições, traduz-se na circunstância de terem sido entregues a Bruxelas dados diferentes daqueles que foram apresentados aqui, escondendo-se aqui aquilo que se diz em Bruxelas e, no fundo, quando muitas vezes se lançava o fantasma de uma eventual capitulação de outros que exerceram funções governativas, aquilo que se constata é quem está aqui hoje capitula em Bruxelas, dizendo uma coisa e não tendo a coragem de dizer aos portugueses aquilo que pretende fazer. Mas, Sr. Ministro, nós, se queremos um país a crescer saudavelmente, não podemos ter o nível de investimento público a que este Governo nos tem conduzido, porque isso incapacita-nos de repor o capital que se desgasta e assistimos flagrantemente a uma degradação dos serviços públicos, da obsolescência dos equipamentos do Serviço Nacional de Saúde, nas escolas, nos comboios que não se renovam, enfim, um pouco por todo lado os portugueses sentem bem a dilapidação dos serviços públicos. E, de facto, 4 anos envolvidos, aquilo que verificamos é que, na melhor das hipóteses, por comparação ao orçamento e à execução de 2015, verifica-se que este Governo e as forças políticas que o apoiam, que diziam que sem investimento público não haveria crescimento económico e que apontavam ao anterior Governo uma visão dogmática que repudiava o investimento público porque o entendia como o mal e o responsável por todos os males, faz largamente pior em 1.500 milhões de euros. E isso demonstra essa visão tacanha, pequena, eleitoralista, que tem estritamente uma lógica de curto prazo e abandona os portugueses à sua sorte. E isso leva-nos a tratar da questão dos impostos, porque nós hoje temos a maior carga fiscal de sempre. E ao contrário do que foi dito, e isso está abundantemente comprovado, essa carga fiscal não encontra razoável explicação na evolução mais favorável da economia. Não, Sr. Ministro. O Sr. Ministro há pouco dizia a respeito do IRS que tinha devolvido 1.000 milhões de euros. Mas eu dar-lhe um exemplo que é tão sintomático como esse, que anestesia às pessoas, que é regressivo, com enganos pelo meio, que se traduz na questão da neutralidade fiscal anunciada pelo Governo em 2016 pelo ISP. Hoje cobramos mais de 1.000 milhões de euros em ISP, mais de 1.000 milhões de euros e cobramos mais do que isso, que o Sr. Ministro nunca teve a coragem de dizer ao Parlamento quanto é que é, porque o Sr. Ministro sabe que o efeito da subida dos preços dos combustíveis cria um efeito induzido no IVA. Ou seja, por exemplo, hoje, em relação ao princípio de 2018, o Governo já recebe mais 3,8 cêntimos por litro de gasóleo. 3,8 cêntimos. Os impostos sobre os combustíveis por litro eram 59 cêntimos do gasóleo em 2016, hoje são 74 cêntimos por litro. Veja quão regressivo é isto, o efeito que isto tem. E, portanto, quando se fala em estabilidade fiscal, nós vemos
12 impostos, IRS, IRC, Imposto de Selo, ISP, IVA, IMI, etc, 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 que o Sr. Ministro procura dar com uma mão, mas recolhe com outra, talvez com habilidade, mas eu não entendo que a habilidade seja um valor político a manter, porque, no fundo, o legado é um legado de oportunidade perdida e é um legado da maior carga fiscal sempre, mais regressiva e coloca os portugueses em grandes dificuldades. Muito obrigada, Sr.